a justiça está politicamente capturada em Moçambique. A defesa da Constituição é um dever de cidadania e não um privilégio. A justiça em Moçambique enfrenta um momento crítico. A crise pós-eleitoral de 2025 aprofundou a desconfiança da população nas instituições do Estado e o poder judicial não escapou dessa. Claro que não escapou dessa turbulência. No discurso de abertura do ano judicial de 2025, Carlos Martins, bastionário da Ordem dos Advogados de Moçambique, OAM, expôs toda a podridão, expôs os desafios da justiça no país. É quase uma heresia falar hoje, em Moçambique, da pessoa humana. Com a normalização da violência, do ódio e da opressão, estamos a falhar profundamente como sociedade, em que as ameaças e a intimidação estão a substituir o diálogo, que foi, nos nossos melhores dias, uma inestimável característica nacional. Hoje, quando há manifestações, sejam pacíficas ou não, a primeira entidade a ocorrer ao local é a unidade de intervenção rápida e não as lideranças políticas, cuja função central é governar no interesse dos governados, distanciando de servir. Não se ganha nada se não tivermos espírito de diálogo e de conciliação numa sociedade tão fraturante, e com desigualdades sociais assinaláveis. E a necessidade urgente de reformas estruturais, que eu já vou falar daqui a pouco. Mas antes, eu quero que você deixe o seu like, inscreva-se e no final tem algo melhor. Tem uma proposta para você no final deste vídeo. Então assista até o final para você poder compreender. Devemos definitivamente distanciar o poder político do poder judicial, sob pena de evoluirmos para uma situação em que o poder judicial deve apresentar relatórios das atividades ao poder legislativo. Vamos analisar os principais pontos do discurso e o que isso significa para o futuro do Estado de Direito em Moçambique. Um diagnóstico preocupante de Carlos Martins começou com o seu discurso destacando o facto alarmante: o sistema judiciário está fragilizado e enfrenta uma grave crise de credibilidade. Segundo ele, a crise pós-eleitoral deixou feridas na coesão social e aprofundou a percepção de que a justiça está politicamente capturada em Moçambique. Ele destacou que o sistema político influencia diretamente o funcionamento da justiça e isso compromete sua imparcialidade e independência. Vamos aqui falar sobre os principais pontos abordados nesse discurso. Primeiro ponto é a falta de confiança da população no sistema judicial. Segundo, necessidade de reformas para garantir a imparcialidade dos tribunais. E por último, relação entre crise política e a fragilidade da justiça. Vamos aqui para o nosso segundo ponto: captura do Conselho Constitucional, um dos temas mais críticos levantado pelo bastionário foi a influência política do Conselho Constitucional. Deixa eu só te dizer aqui uma coisa. Atualmente, 5 dos 7 juízes conselheiros são nomeados pelo Parlamento, seguindo critérios partidários. Isso compromete a imparcialidade do órgão, que deveria atuar como guardião da Constituição. E qual foi a solução proposta? O OAM defende que a nomeação dos juízes seja feita por entidades independentes, como conselhos superiores da magistratura e associações jurídicas. Isso reduziria influência política e fortaleceria a credibilidade da justiça constitucional. Terceiro, reforma urgente no Ministério Público. O outro ponto do discurso foi a necessidade de reformar o Ministério Público para garantir sua total independência do poder político. Segundo Martins,
a proposta de leis que comprometem a autonomia do órgão e podem colocar a investigação criminal sobre influência governamental. O que está em risco, afinal de contas? Vamos aqui ver. Imparcialidade das instituições, liberdade do Ministério Público para atuar contra crimes de corrupção, confiança da população no sistema de justiça penal. O bastionário Carlos Martins alerta: se o Ministério Público perder sua independência, a corrupção ganha proteção e os crimes políticos ficarão impunes. O uso da repreensão em vez de diálogo. O discurso também denunciou o uso excessivo da força contra manifestantes populares. Segundo Carlos Martins, hoje, quando há manifestações, sejam pacíficas ou não, a primeira entidade a correr no local é a Polícia de Intervenção Rápida. E não líderes políticos. Isso reflete um governo que opta pela repreensão em vez de diálogo, o que representa um retrocesso para a democracia e os direitos humanos. Carlos Martins encerrou seu discurso com um apelo por reformas estruturais na justiça, incluindo revisão da Constituição para garantir a independência do Judiciário, transformação do Conselho Constitucional em um tribunal constitucional com autonomia real, revisão do modelo de nomeação dos juízes, reduzir a influência partidária, criação de tribunais regionais administrativos para acelerar os processos. Por outra, proteção dos direitos humanos e fortalecimento da democracia. Deixa aqui concluir. Justiça ou caos? O discurso do bastionário Carlos Martins não foi apenas um alerta, foi um ultimato. Ele deixou claro que Moçambique precisa urgentemente reformar sua justiça, ou o país correrá um risco de aprofundar sua crise institucional. Se o governo não tomar medidas concretas, a população pode perder completamente a confiança no sistema judicial, resultando em instabilidade social e política. E agora, será que o governo vai ouvir este apelo ou vai ignorar até que seja tarde demais? O que você acha sobre essa situação da justiça em Moçambique? Deixe aqui nos comentários, comente aqui abaixo e compartilha o artigo que eu vou deixar aqui nos comentários com os seus amigos, em grupos de WhatsApp, porque há pessoas que não tiveram tempo de assistir por completo o seu discurso. Esse é um resumo, basicamente, do que foi dito, e eu quero que você deixe aqui o seu comentário, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu colocar aqui no canal. Eu sou Francisco Venâncio e foi assim mais um vídeo aqui no Olhar Angolano. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, não esqueça de inscrever-se no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os teus amigos.